Uma mulher batalhadora e bem-sucedida se muda de cidade após descobrir uma traição do seu marido e se separar dele. Ao comprar uma casa nova, ela vê que o lugar precisa de uma boa reforma. Ela então decide contratar um dos arquitetos mais renomados daquela cidade. O que ela não sabe é que aquele encontro lhe reserva grandes sentimentos que ela jamais imaginou sentir novamente. Mas antes de começarmos, deixe-me te desejar boas-vindas ao nosso canal. Aqui, cada palavra tem emoção, e cada narrativa é cuidadosamente contada para despertar sua imaginação. Se você ainda não for inscrito no canal, te convido a se inscrever e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Ágata Macedo sempre foi uma mulher determinada e batalhadora. Dona de uma grande boutique de luxo, ela construiu sua carreira do zero, enfrentando desafios e superando obstáculos com uma força admirável. Mas nada a preparou para a dor de descobrir a traição do seu marido, com quem ela dividiu os últimos 10 anos de sua vida. O divórcio não foi apenas o fim de um casamento, mas a desconstrução de tudo o que ela acreditava e conhecia. Quando finalmente assinou os papéis do divórcio, Ágata tomou a decisão de recomeçar longe das lembranças que a sufocavam. A dor da traição a consumia de tal forma que ela não conseguia mais estar perto daquele homem que um dia foi o seu grande amor. Foi assim que ela se mudou para uma nova cidade, um lugar que lhe prometia oportunidades de crescimento e um novo sentido para sua vida. Em meio a ruas movimentadas e um centro charmoso repleto de cafés e livrarias, Ágata encontrou a casa perfeita, ou pelo menos com o potencial perfeito. A construção antiga, de arquitetura clássica, exalava elegância, mas precisava de reformas urgentes. Era exatamente o tipo de projeto que ela precisava para ocupar a mente e o coração. Determinada a transformar aquele espaço em seu refúgio definitivo, ela buscou um arquiteto que pudesse trazer sua visão à realidade. Rafael Antunes veio altamente recomendado. Era um profissional renomado, conhecido por projetos impecáveis, mas também por sua personalidade reservada. Viúvo há pouco mais de um ano, Rafael isolou-se do mundo, dedicando-se apenas ao trabalho e evitando qualquer tipo de envolvimento pessoal. O primeiro encontro entre os dois foi estritamente profissional. Rafael chegou pontualmente, carregando uma pasta com amostras e um olhar analítico. Seu semblante sério e os traços fortes do rosto revelavam um homem de poucas palavras, mas de pensamento rápido. Ágata, acostumada a lidar com empresários e clientes exigentes, percebeu que ele não era de rodeios, e isso a agradava muito. Eles caminharam pela casa enquanto ela descrevia suas expectativas. Queria um ambiente sofisticado e, ao mesmo tempo, acolhedor, que misturasse o charme do clássico com a funcionalidade do moderno. Rafael ouvia atentamente, fazendo anotações e, ocasionalmente, sugerindo pequenas mudanças que poderiam valorizar o espaço. Ele não tentava impressioná-la. Com discursos agradáveis, apenas entregava sua visão com clareza e precisão. Nos dias seguintes, Rafael mergulhou no projeto. Ele passava horas analisando as possibilidades, estudando materiais e criando esboços detalhados. Ágata, por sua vez, acompanhava tudo de perto sempre que podia. Ela queria participar de cada escolha, desde o tipo de piso até os detalhes da iluminação, mas também precisava reconstruir sua vida profissional. Não demorou muito para que ela conseguisse alugar um bom espaço comercial para abrir uma nova boutique. No entanto, o convívio, quase diário, fez com que ela notasse pequenos traços do arquiteto que iam além de sua fachada séria. A maneira como ele franzia a testa quando se concentrava, o modo cuidadoso com que analisava cada detalhe da estrutura da casa, a paixão silenciosa que ele colocava no trabalho. Porém, Rafael mantinha-se distante. Evitava conversas pessoais.
e sempre encerrava as reuniões no exato momento em que os assuntos profissionais terminavam. Para ele, Agatha era apenas mais uma cliente. Pelo menos era o que ele tentava convencer a si mesmo. Certo dia, uma forte chuva caiu sobre a cidade e Agatha, que ainda não havia se mudado para a casa nova, recebeu uma ligação de Rafael. Havia uma infiltração grave no teto da sala, algo que ele não poderia ignorar. Sem hesitar, ela pegou o carro e dirigiu até lá. Quando chegou, ela encontrou o homem que até então sempre mantinha uma postura séria diante dela. Estava na sala de sua futura casa, de mangas arregaçadas, todo molhado, tentando minimizar os danos com baldes improvisados. Aquela cena tinha um quê de ironia. O arquiteto impecável, sempre meticuloso, agora lutava contra uma goteira que não parava de jorrar água. Sem pensar duas vezes, Agatha correu até ele para ajudar no que fosse necessário. "Você está todo molhado", ela disse enquanto corria para pegar um pano qualquer e ajudá-lo a se secar. "Eu acho que você não vai conseguir consertar essa goteira, pelo menos não por hoje", ela disse enquanto lhe entregava o pano para que ele secasse seu corpo. Rafael se deu conta de que nada adiantaria ficar ali tentando tapar o sol com a peneira. "Acho que você tem razão", ele falou ao pegar o pano das mãos dela. "Eu realmente não esperava uma chuva com essa proporção. Isso vai acabar atrasando a obra." "Eu sinto muito", ele lamentou enquanto a olhava fixamente. "Não se preocupe, isso é o que menos importa agora. Você está todo molhado e desde que não pegue um resfriado, está tudo certo." Agatha falou em um tom de compreensão. Ela sabia o quanto Rafael era pontual nas entregas dos seus projetos e o quanto aquele atraso poderia afetá-lo de uma forma negativa. "Não há problema algum se a obra atrasar alguns dias", ela completou. Entre sorrisos inquietantes e olhares trocados, algo mudou naquele momento. A tensão profissional deu lugar a uma cumplicidade sutil, uma faísca quase imperceptível, mas impossível de ignorar. A chuva castigava a cidade sem sinais de trégua. O céu escurecido era riscado por relâmpagos, e o som da tempestade preenchia o silêncio entre Agatha e Rafael. Ele havia passado as últimas horas tentando conter os danos na casa em reforma, mas agora não havia mais nada a ser feito. O telhado comprometido e as infiltrações exigiriam um novo planejamento. Rafael, sem seu carro, já que o havia emprestado a um amigo, olhava para a rua, sabendo que não conseguiria voltar para casa tão cedo. Agatha, ao perceber sua situação, ofereceu-lhe uma carona. Ele hesitou por um instante, mas a chuva não lhe deixava escolha. Caminhar até seu apartamento naquela tempestade não era uma opção sensata. E então, com um aceno discreto, ele aceitou a oferta. O caminho até o carro foi uma pequena batalha contra a chuva que insistia em encharcá-los. Rafael sentiu a água gelada adentrar sua roupa. E quando finalmente eles entraram no veículo, ambos estavam visivelmente molhados. Agatha ligou o aquecedor enquanto observava, de relance, como a camisa úmida de Rafael grudava em seu corpo, revelando músculos firmes e bem definidos. Até aquele momento, ela nunca havia prestado atenção nele dessa forma. Sempre o enxergou como o profissional reservado e sério que ele demonstrava ser. Mas agora, sob a luz suave do painel do carro, ele parecia diferente. Estava mais próximo, ainda que houvesse uma pequena distância entre seus corpos. O perfume amadeirado dele misturava-se ao cheiro agradável que sempre preenchia o carro de Agatha. Rafael, que até então mantinha suas emoções sob controle, sentiu algo inesperado ao sentir aquele cheiro bom presente no carro dela. O aroma sutil o envolvia. Era um cheiro bom que misturava leveza e paixão, doçura e amor, despertando sensações que ele não se permitia sentir há muito tempo. Desde a morte de sua esposa, Rafael nunca se abriu para ninguém. Ele manteve-se preso ao trabalho, evitando qualquer vínculo emocional. Mas agora, sentado ao lado de Agatha, algo dentro dele parecia querer romper essa barreira.
O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregava um peso diferente. Ágata mantinha os olhos fixos na estrada, tentando se concentrar no trânsito caótico que a chuva causava, mas sua mente não conseguia evitar o que ela estava sentindo ao lado dele. Uma presença forte, masculina, que lhe causava um leve arrepio em sua pele. Rafael, por sua vez, tentava ignorar a maneira como sua mente começava a fantasiar. Ele se imaginava mais próximo a ela, sentindo aquele cheiro diretamente da sua pele, descobrindo as sensações que até então nunca lhe haviam chamado atenção em Ágata. A viagem foi breve, mas quando chegaram ao prédio de Rafael, a chuva ainda castigava as ruas, escorrendo pelo vidro do carro como pequenos rios em movimento. Rafael hesitou antes de sair, talvez para prolongar aquele momento que, sem perceber, ambos desejavam manter por mais tempo. Ele virou-se para Ágata e, sem pensar muito, fez um convite casual para que ela subisse e eles verificassem juntos o impacto do atraso da obra. Ágata poderia ter recusado. Poderia ter dito que conversariam no dia seguinte. Mas, sem que soubesse explicar o motivo, ela aceitou. Eles subiram pelo elevador, ambos ainda com roupas molhadas, deixando pegadas pelo piso impecável do prédio. O apartamento de Rafael era charmoso e ao mesmo tempo funcional. Não havia excessos, apenas o necessário para um homem que parecia evitar a bagunça, tanto física quanto emocional. Ágata observou os tons neutros, os móveis elegantes, mas percebeu que o lugar carregava uma atmosfera de silêncio e solidão. Não havia rastros de uma presença feminina, apenas uma discreta foto de sua falecida esposa em uma das prateleiras. Aquele era um espaço que, claramente, não havia sido preenchido desde que Rafael a perdeu. Ele foi até um dos quartos, pegou 2 toalhas e entregou uma a Ágata enquanto secava o próprio cabelo de forma despreocupada. A visão de Rafael ali, de maneira tão casual, fez com que Ágata se perguntasse sobre o homem por trás do profissional impecável. Quem era Rafael? Quando não estava envolvido em projetos de arquitetura? Após se secarem, Rafael foi até a cozinha passar um café para oferecer a Ágata. Assim que ficou pronto, eles sentaram-se à mesa, analisando planilhas e prazos. A conversa era objetiva, como sempre, mas havia algo no ar, uma energia diferente. Ágata, por um instante, se pegou observando a maneira como Rafael mexia no lápis enquanto estava distraído em seus cálculos. E ele, sem perceber, vez ou outra, desviava o olhar para ela, reparando em detalhes que nunca antes havia se permitido notar. O tempo parecia passar mais devagar ali dentro, contrastando com a tempestade que ainda rugia lá fora. Rafael sentiu a respiração mais pesada e percebeu que estava cada vez mais consciente da presença de Ágata. Era como se o cheiro dela, o calor de sua proximidade, despertasse nele algo que até então estava adormecido. A linha entre o profissional e o pessoal parecia tênue, fácil de ser cruzada. Mas Ágata não podia. Seu coração ainda estava despedaçado e se recuperando da traição que sofreu do homem que um dia ela amou. E Rafael não podia se permitir sentir nada por ela, e nem por outra mulher. Seu coração estava em luto, e aquela era uma dor que ele acreditava que jamais iria deixar de sentir. Nos dias seguintes, Rafael se pegou pensando mais do que deveria naquele dia onde eles estiveram tão próximos. Havia algo em Ágata que o intrigava, sua força, sua determinação, a maneira como ela lidava com os desafios e imprevistos que surgiam. Mas ele não podia se permitir sentir nada além do necessário. Seu coração ainda carregava o luto da perda e envolver-se com alguém novamente parecia um risco que ele não estava pronto para correr. Ágata, por sua vez, sentia uma crescente admiração por Rafael. A princípio, ela o via apenas como um profissional excepcional, mas aos poucos começou a enxergar o homem por trás da postura reservada.
Havia ali alguém que já a havia amado profundamente, que carregava cicatrizes tão reais quanto as dela. O projeto da casa avançava, e junto com ele, a conexão entre os dois se intensificava de maneira sutil. Pequenos momentos ganhavam significado. Um café compartilhado durante uma reunião, um sorriso escapando quando um erro bobo acontecia no canteiro de obras. O olhar atento de Rafael quando Ágata falava sobre suas expectativas para a conclusão da reforma. O tempo passou mais rápido do que ela imaginou. Os dias que antes pareciam intermináveis, marcados pela dor do fim de seu casamento, agora estavam sendo preenchidos com novos desafios e esperanças. A reforma da casa tornou-se mais do que apenas um projeto. O espaço que antes parecia vazio e sem vida estava se tornando um reflexo de sua nova jornada. Um lugar onde ela poderia finalmente deixar para trás o peso do passado e abraçar o futuro. Rafael se via dedicado ao trabalho como sempre, mas os pensamentos sobre Ágata haviam se infiltrado lentamente em sua mente. Ele notava a maneira como ela falava sobre os sonhos e os projetos que agora estavam tomando forma na casa. Mas também notava algo mais, o jeito que ela o olhava. Ele sabia que o luto não poderia durar para sempre. Talvez, para se curar, fosse necessário começar a dar espaço para novas possibilidades. E com isso em mente, ele decidiu fazer algo que não imaginava fazer com nenhuma outra mulher que não fosse ela. Ele convidou Ágata para um evento de arquitetura do qual ele participaria. Era um evento muito importante na cidade, onde profissionais da área se reuniriam para discutir inovações e tendências. Não era apenas uma oportunidade de negócios, mas também a chance de ver Ágata fora do ambiente de trabalho, em um contexto mais leve, mais pessoal. Quando Rafael a convidou, ela sabia que ainda havia dores do passado para superar, mas também sabia que merecia, ao menos, dar a si mesma a chance de seguir em frente. Aceitar o convite de Rafael seria um passo em direção a isso. No dia do evento, Ágata se preparou com um cuidado especial. Escolheu um vestido longo de um tom profundo, elegante, que destacava seus contornos e a fazia sentir-se confiante e poderosa. O tecido fluía suavemente e ela se olhou no espelho, sentindo pela primeira vez em muito tempo uma conexão consigo mesma, que era pura e genuína. Quando Rafael chegou em sua casa para buscá-la, ele ficou sem palavras. Rafael havia visto Ágata em vários momentos nos últimos meses, mas nunca assim, deslumbrante, radiante, com uma elegância natural que parecia transparecer de dentro para fora. O vestido que ela usava parecia feito sob medida, caindo perfeitamente em sua silhueta e refletindo a luz suave da noite. Ele a observou por um momento, quase sem saber o que dizer, com seu coração batendo mais rápido que o normal. Ele se aproximou e, com um gesto suave, tomou uma de suas mãos e beijou. Em seguida, ele aproximou seu rosto ao dela e beijou sua bochecha para cumprimentá-la. Mas havia algo naqueles gestos que parecia mais profundo, mais carregado de intenção do que antes. Quando seus rostos se encontraram tão próximos, Rafael sentiu novamente o cheiro suave de Ágata. Era o mesmo perfume delicado que, em sua mente, se tornou um símbolo de sua presença. Mas agora ele podia sentir a maciez de sua pele tão próxima, tão real, e a sensação foi como um arrepio em sua pele. Ele se perguntava como seu ex-marido foi capaz de traí-la, como alguém tão extraordinária poderia ter sido enganada daquela forma. Ele olhou para ela, um olhar que não era apenas de admiração, mas também de proteção, de algo que se permitia crescer em seu peito. Ágata, por sua vez, sentiu seu coração acelerar com a proximidade de Rafael. O calor de seu corpo, a intensidade em seus olhos, o toque delicado em sua bochecha, tudo isso a fez sentir algo que ela não experimentava há muito tempo.
algo que era mais do que atração física, algo mais profundo, mais intenso. Por um momento, ela desejou que aquele instante nunca acabasse. No entanto, ao mesmo tempo, ela sentiu uma onda de insegurança. Agatha ainda carregava a dor da traição, o medo de se deixar vulnerável, mas naquele instante ela estava disposta a se permitir. O evento estava sendo realizado em um elegante salão de convenções, o tipo de ambiente sofisticado onde arquitetos se reuniam para exibir seus melhores trabalhos. Quando chegaram, Rafael e Agatha foram recebidos por várias pessoas que os cumprimentavam, e ele, com a experiência que sempre teve, conduziu as conversas com facilidade, enquanto Agatha observava, se sentindo, pela primeira vez, como parte daquele mundo. Ela se sentia bem ali, como se a ocasião fosse algo mais do que uma simples formalidade. Era a chance de se ver sob uma nova perspectiva, longe da mulher marcada pela dor do passado, e mais perto da mulher que ela estava se tornando. À medida que a noite avançava, Agatha se sentia mais à vontade. O evento seguia seu curso, com apresentações e discussões sobre novas tendências arquitetônicas. Agatha observava tudo ao seu redor, mas sua atenção estava, mais uma vez, voltada para Rafael. Algo em seu comportamento, em sua postura, fazia com que ela se sentisse cuidada, segura. Era como se ele estivesse ali, não apenas como um arquiteto de sucesso, mas como alguém que realmente se importava com ela. Enquanto Rafael discursava para os convidados do evento, algo interrompeu o curso tranquilo daquela noite. Agatha viu algo que fez seu coração parar por um instante. No meio da sala estava ele, Alex, seu ex-marido. Ao lado dele, a mulher que foi sua amante, a mulher com quem ele a traiu. O choque foi imediato. O mundo à sua volta pareceu desacelerar enquanto ela os observava. O rosto dele, tão familiar, agora parecia distante, irreconhecível. A mulher ao seu lado, sorrindo, era tudo o que ela não queria ver naquela noite. Agatha congelou. Suas mãos, que antes seguravam uma taça de vinho com firmeza, agora pareciam perder a força. Um vazio se instalou em seu peito, uma sensação de impotência, que ela pensou ter superado. Mas o passado achou uma maneira de se infiltrar em sua vida, mesmo que aquilo parecesse impossível. Alex estava ali, com sua amante, e aparentemente nenhum dos dois havia notado a presença de Agatha no evento. Ela não fazia ideia de como eles foram convidados a estarem ali. Agatha olhou para Rafael, que percebeu a mudança imediata em sua expressão, mas não sabia o que havia causado. Ele se perdeu em suas palavras. Seu raciocínio foi desaparecendo ao ver uma lágrima saindo dos olhos dela. Agatha saiu do salão apressada, quase sem perceber o movimento ao seu redor. O cenário estava distante, irrelevante. O que lhe queimava por dentro não podia ser ignorado. A cena de seu ex-marido com a mulher que foi sua amante estava gravada em sua mente, impossível de ser apagada. O aperto em seu peito parecia crescer a cada passo que ela dava, e ela não conseguia se afastar o suficiente de sua própria dor. O vento gelado do lado de fora do salão lhe dava a sensação de frescor, mas não conseguia aliviar o turbilhão interno que a consumia. Ela fechou os olhos, enquanto tentava controlar as lágrimas que caíam sem sua permissão. Ela nunca imaginou que aquela cena a afetaria de forma tão profunda. Mesmo depois de todo o tempo que passou, da distância e da nova vida que ela tentava construir, aquilo ainda tinha o poder de rasgar seu coração. Foi então que Agatha sentiu a suavidade de um toque em seus ombros. As mãos de Rafael, suaves e firmes, a envolveram, e ela congelou por um momento. Ele estava ali, ao seu lado, silencioso, mas presente de uma maneira que ela não sabia como descrever. O toque de Rafael não era apenas de conforto, mas de compreensão. Ela sentiu algo em seu peito aliviar. Ele se aproximou, virou seu rosto delicadamente
para que ela olhasse em seus olhos. A suavidade de seu gesto, a calma em sua presença, foi como uma calmaria necessária no turbilhão de sentimentos que Ágata sentia. Quando ele a viu, os olhos vermelhos, as lágrimas prestes a cair, algo dentro dele se apertou. Não era só compaixão que ele sentia, mas um desejo urgente de protegê-la, de tirar aquele peso de seus ombros. Ele olhou para ela com uma intensidade silenciosa, sua voz quase um sussurro, quando perguntou: "O que aconteceu? Por que você está chorando?" Ágata, com o rosto contraído pela dor, respirou fundo antes de falar. A voz lhe saiu embargada, como se estivesse tentando conter as emoções. Ela então contou que seu ex-marido estava ali, naquele evento, com a mulher com quem ele a traiu. As palavras saíram como um desabafo, como se fosse a última coisa que ela pudesse dizer sem se despedaçar por dentro. Rafael a ouviu com paciência, sem interrompê-la, e quando ela terminou de falar, ele a envolveu em seus braços. Foi um abraço apertado, forte, que parecia querer protegê-la não só da dor do momento, mas de todas as dores que ela carregava dentro de si. Ágata se entregou ao abraço, permitindo que seus sentimentos se acalmassem. No fundo, ela sabia que aquilo não apagaria a dor, mas aquele gesto a fez sentir que, apesar de tudo, ela não estava sozinha. Pelo menos não naquele momento. Rafael afastou-se um pouco para olhar nos olhos dela. Ele a olhou com profundidade, seus olhos expressando uma sinceridade que poucas vezes ele permitiu transparecer. E com uma voz baixa, mas firme, ele disse: "Você não perdeu, quem perdeu foi ele. Ele perdeu a mulher incrível que você é." Ágata o olhou surpresa, enquanto seu coração batia acelerado por receber um elogio daquela forma tão inesperado. Rafael continuou enquanto segurava seu rosto delicadamente e a olhava. "O mal que ele te fez não diz respeito a você, mas sim a ele. E se você me permite dizer, seu ex-marido é um imbecil por ter feito o que fez. Ele não soube te valorizar e ele não merece nenhuma das suas lágrimas." Ágata sentiu algo se aquecer dentro de si. À medida que Rafael falava, o mundo ao redor parecia desaparecer. Não havia mais o evento nem o tumulto da noite, apenas eles dois, naquele momento. O que começou como um conforto, uma tentativa de proteger, foi se transformando em algo mais. Algo novo. Algo que Ágata não esperava, mas que sentia crescer dentro dela. Rafael a olhava de uma forma que a fazia se sentir valorizada. Seu rosto estava perto do dela, e o calor entre eles aumentava, ficando mais evidente a cada segundo. Ele se inclinou um pouco mais, até que suas respirações se misturaram. Ágata podia sentir o cheiro dele, o frescor da sua pele, o calor que emanava de seu corpo. Ela não se afastou. Não havia mais medo, mais insegurança. Não havia mais um passado com Alex. Havia apenas o agora. Então, sem que houvesse mais palavras, Rafael inclinou-se ainda mais e encostou seu rosto ao dela de maneira suave, mas carregada de um desejo que era evidente entre ambos. Depois de alguns segundos, ele afastou-se levemente e seus olhos buscaram os dela mais uma vez. Era como se ele estivesse esperando por uma confirmação de que ela também desejava aquele momento. Ágata sabia o que estava acontecendo entre eles. Não era apenas consolo, não era apenas compaixão, era algo mais profundo, algo que ela não queria negar. Então, ela se aproximou e o beijou. Foi um beijo suave no início, mas que logo se intensificou, como uma explosão de sentimentos contidos. A ternura, a paixão, o desejo, tudo se misturava em um único gesto, em um único beijo. Naquele momento, Ágata se sentiu amada, valorizada e respeitada. Ela sorriu assim que o beijo cessou e o olhou nos olhos. "Podemos ir embora se você quiser." Rafael falou enquanto a olhava, mantendo seu rosto próximo ao dela. "Eu não quero estragar sua noite. Podemos continuar até o evento acabar." Ela respondeu ainda tentando entender o significado daquele momento.
Rafael a olhou com um leve sorriso, a tomou por um de seus braços e assim eles seguiram de volta para o salão. Ele se manteve o tempo todo ao lado dela como se fosse o seu protetor. Ainda que no fundo o seu desejo fosse sair dali e ficar a sós com ela. Ele queria beijá-la novamente, queria sentir o cheiro bom do seu perfume, queria fazê-la se sentir feliz. O ar daquela noite estava frio, mas dentro de Agatha havia um calor crescente, uma sensação de conforto e emoção que ela não experimentava há muito tempo. O beijo entre ela e Rafael ainda estava presente em seus lábios, como um lembrete de que algo novo e inesperado estava começando em sua vida. Rafael continuava próximo, sua mão pousada suavemente na cintura dela, como se quisesse mantê-la ali, protegê-la do que quer que fosse. Mas então, uma voz surgiu atrás deles, quebrando aquela tranquilidade como um trovão repentino em uma noite chuvosa. Uma voz masculina, familiar, carregada de surpresa e um leve tom de incredulidade. "Agatha, é você?" A voz de Alex surgiu atrás deles. Agatha se virou devagar, sentindo seu coração acelerar. Seu ex-marido, aquele que a enganou friamente, estava parado ali, a poucos metros de distância, olhando diretamente para ela. O olhar dele era uma mistura de surpresa e algo que beirava o desconforto. Ele claramente não esperava encontrá-la naquele evento, muito menos em companhia de um outro homem. Por um breve momento, Agatha não soube o que dizer. Era estranho vê-lo de perto, depois de tanto tempo, depois de tudo que ele havia feito. Mas uma coisa era certa: ela não queria que esse encontro abalasse sua vida e muito menos seus sentimentos. Alex, ainda tentando processar a cena que estava vendo, aproximou-se um pouco mais, observando cada detalhe dela. Ele não sabia que Agatha havia se mudado para aquela cidade. Não sabia que ela estava tão bem, tão radiante. Seu olhar rapidamente se desviou para Rafael, avaliando-o com atenção. Rafael, por sua vez, manteve-se tranquilo, sua expressão firme, mas cortês. Ele não precisava perguntar quem era aquele homem. Estava óbvio. E a maneira como Alex olhava para Agatha, como se ainda tivesse algum tipo de direito sobre ela, fez algo dentro de Rafael se acender. Ele não permitiria que Agatha fosse desrespeitada de qualquer forma, muito menos estando na companhia dele. "Eu realmente nunca imaginei que te veria aqui, nesse evento." Alex a olhou ainda com sua expressão de surpresa em seu rosto. "E eu, muito menos," ela respondeu. Rafael o olhou. "Se me permite dizer, fui eu quem a convidei para o evento, e honestamente eu não poderia ter escolhido uma companhia melhor." A tensão no ar era palpável. Rafael, com um tom calmo, mas carregado de intenção, aproveitou cada oportunidade para elogiar Agatha. Falou sobre sua inteligência, sua força, seu talento e principalmente sobre o quanto ela estava bem e feliz. Cada palavra parecia pesar sobre Alex, como se o lembrasse da mulher incrível que ele perdeu. Alex tentou manter a postura. Fingiu que nada daquilo o afetava, mas sua expressão o traía. Ele observou a forma como Rafael segurava Agatha pela cintura, o modo como a proximidade entre os dois parecia tão natural. Havia uma conexão entre eles, uma sintonia que ele jamais havia compartilhado com Agatha, e isso o incomodou mais do que gostaria de admitir. Agatha, por outro lado, sentia-se cada vez mais atraída por aquele homem ao seu lado. Sua presença, os elogios sinceros, tudo isso a fazia perceber o quanto ela queria estar ao lado dele. A mulher que um dia se sentiu pequena e sem valor após ser trocada por outra, agora estava ali, confiante, vivendo e revivendo sentimentos até então adormecidos em seu coração. E Alex viu isso. Viu que ela não era mais a mulher que ele controlava com palavras, desculpas e falsas promessas. O desconforto de Alex aumentou quando a mulher que foi sua amante, agora sua atual namorada, voltou do banheiro e o chamou.
Ele hesitou por um momento antes de se afastar, lançando um último olhar para Ágata, um olhar que parecia uma mistura de arrependimento e orgulho ferido. Mas Ágata não desviou o olhar, não se encolheu. Ela permaneceu firme, sem nenhuma necessidade de provar nada para ele. Quando Alex se afastou, Rafael a olhou como um lembrete silencioso de que ela não estava sozinha. Ela virou o rosto para ele, e seus olhos se encontraram. Depois do evento, a noite estava longe de terminar. Para eles, o carro de Rafael deslizava pelas ruas silenciosas da cidade adormecida. O silêncio entre os dois não era desconfortável, pelo contrário, era repleto de significados. Rafael dirigia com uma mão no volante e a outra descansando junto às mãos. De Ágata, um toque sutil, mas cheio de sentimentos. Desde o momento em que haviam se beijado do lado de fora do evento, algo dentro deles havia mudado. Havia uma certeza, um desejo mútuo que não poderia mais ser ignorado. Quando estacionou em frente à casa de Ágata, Rafael virou-se para ela, seu olhar intenso, cheio de emoção e desejo. O coração de Ágata bateu mais forte, antecipando o que estava por vir. Rafael, que sempre foi tão contido, tão reservado, em relação aos próprios sentimentos, agora não queria mais esconder o que sentia. Com uma respiração profunda, ele disse a ela que a queria ao seu lado, que estar com ela havia mudado sua forma de ver o amor. Contou que, depois de tanto tempo fechado para qualquer tipo de envolvimento, ela apareceu e fez com que ele voltasse a acreditar. E antes que Ágata pudesse dizer qualquer coisa, Rafael se inclinou e a beijou. O beijo era quente, intenso, repleto de ternura e desejo. As mãos dele seguravam seu rosto com delicadeza, como se quisesse memorizar cada detalhe daquele momento. Ela correspondeu o beijo com a mesma intensidade. Quando os lábios se separaram, os olhos de Ágata estavam brilhando, e ela soube que não havia mais dúvidas. Ela sentia o mesmo. Sentia que ele era o homem com quem queria estar, não só naquela noite, mas pelo resto da vida. Sem hesitar, ela convidou Rafael para ficar com ela aquela noite. Ela não queria ficar sozinha nunca mais. A companhia e a presença dele era tudo, o que ela precisava naquele momento. Rafael a olhou por um instante, avaliando seus próprios sentimentos e os dela. Com a voz baixa, ele perguntou se ela tinha certeza. Ele não queria pressioná-la a nada. Queria que tudo acontecesse da melhor forma possível para os dois, apesar de desejar aquele momento tanto quanto ela. A resposta de Ágata veio em forma de um sorriso, seguido por palavras que não deixavam dúvidas. Ela queria deixar para trás qualquer medo do passado e se entregar ao que estava florescendo entre eles. Rafael então desligou o carro e saiu, abrindo a porta para ela em seguida. A noite estava fria, mas o calor entre eles era o suficiente para aquecer qualquer inverno. Eles entraram na casa, e então seus corpos se encontraram novamente. O toque era cheio de necessidade e ao mesmo tempo de cuidado. Cada beijo, cada carícia era uma descoberta, um novo começo. A noite se tornou pequena para tanto sentimento que eles tinham um pelo outro. Dois corações, que antes estavam fechados para o amor, agora batiam no mesmo ritmo, entregues ao sentimento que os envolvia. O que começou como um encontro profissional se transformou na reconstrução de duas vidas. E naquele momento, enquanto a madrugada os envolvia, Ágata e Rafael sabiam que não estavam apenas vivendo um romance passageiro. Eles estavam começando uma nova história juntos. E assim, chegamos ao fim de mais uma história emocionante. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Nos conte de qual cidade você está assistindo. E nos conte também se você acha que Ágata e Rafael fizeram bem em se dar uma oportunidade para o amor. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E compartilhar o vídeo com alguém que também ama boas histórias.